Aí você tem a tua guitarra lá, a guitarra é simples, baratinha, né? Ela não afina muito bem, mas é o que você tem, né? É o famigerado que tem pra hoje. Aí você junta o dinheiro por um tempão, né? Fica lá anos economizando pra finalmente comprar aquela guitarra cara que você sempre sonhou em ter. E aí, a hora que você chega com ela em casa, você percebe que ela também não tá afinando muito bem. Você confere a afinação, corda por corda. E aí, alguns acordes ficam legais e outros ficam meio desafinados. E você pensa, ih, rapaz, será que eu fui enganado? Gustavo do futuro aqui. Então, durante a edição, eu me dei conta que eu não deixei uma coisa clara. Essa guitarra que eu tô usando aí, obviamente, não é a guitarra que eu usei para fazer a thumbnail. É uma guitarra similar. Aquela que tá na thumbnail ali é uma Gibson Les Paul Black Beauty, original de, sei lá quando que é, velha pra cacete, tipo um daqueles anos clássicos, assim. Por isso que ela custa aquela fortuna ali, tá? Obviamente que eu não tenho dinheiro para ter esse tipo de guitarra. E mesmo que eu tivesse esse dinheiro todo, eu não ia gastar numa fucking guitarra, né? Enfim, voltamos pro vídeo. O que acontece é o seguinte, não interessa se a guitarra é barata ou se ela custa uma fortuna, não interessa se a guitarra ela é um pouquinho mais simples ou se ela é uma guitarra assim perfeita, feita por um luthier assim dos melhores do mundo, ela não vai afinar. Sabe por quê? Porque instrumento nenhum afina. Aliás, deixa eu corrigir isso daqui. Instrumento temperado nenhum afina. Tá, pera aí, vou explicar o que é instrumento temperado primeiro, né? Na verdade, o que é afinação temperada? Anteontem, né, quando o pessoal tá inventando esse negócio aí chamado música, o primeiro instrumento, né, que existiu foi esse aqui, né? Então o pessoal começou a harmonizar as vozes, né? Um cantava uma nota e aí outra pessoa vinha e cantava outra nota que fechava uma harmonia com essa outra nota e ficava gostoso de ouvir. Os acordes que a gente está acostumado a ouvir falar por aí, eles são formados fundamentalmente por 3 notas. A primeira, a terceira e a quinta nota, tá? A gente chama isso de tríade. E aí vamos pegar como exemplo o acorde Mi, formado então pela primeira, pela terceira e pela quinta nota da escala de Mi. Se o pessoal estiver cantando essas notas, eles vão usar como principal referência essa ferramenta aqui, ó, o ouvidinho deles. Uma pessoa vai cantar ali Mi, que é a tônica, né, a primeira nota. A outra pessoa vai tocar a terceira nota da escala de Mi, que é o Sol sustenido. E a outra pessoa vai estar cantando a quinta nota da escala de Mi, que é a nota Si, né? Si. E a união disso tudo vai formar esse trenzinho aí, ó. E aí pronto, você tem um acorde. E relembrando, né, cada uma dessas 3 pessoas aí vai estar usando como referência para se encontrar na afinação a ressonância, né? Quem vai perceber essa ressonância é o ouvidinho dessas pessoas. A hora que fechar a ressonância é porque tá afinado e tá gostoso de ouvir. Simples assim. Só que aí é o seguinte, quando a gente começou a construir instrumentos, a gente meio que teve que padronizar pra gente poder se entender, né, culturalmente, né? Um pianista poder sentar com um violonista e dizer assim, ó, vamos afinar aí e tal, né? Então a gente teve que, primeiro, padronizar a afinação, né? Então vamos lá, vamos pegar uma nota aí pra ser o nosso guia, né? Pra ser o nosso diapasão. E aí a gente adotou como referência principal a nota Lá, 440 Hz. O problema é que, por exemplo, na música oriental, a gente tem uma liberdade melódica onde a gente usa muitas variações de uma nota. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. Você pega no piano, por exemplo, pega 2 notas mais próximas possíveis. Eu vou pegar aqui como exemplo um Dó e um Dó sustenido. É a menor distância que você consegue alcançar no piano, é isso daí. Na guitarra, por exemplo, seria a distância entre uma casa e outra, né? Não tem nada ali no meio. Mas eu te pergunto, se não tem nada ali no meio, o que é isso aí, ó? Reparou que é uma nota que está meio que na metade do caminho entre uma nota e outra? Então, essa nota não existe? Sim, ela existe. E os orientais usam essas notas aí. Só que aí a galera do ocidente aqui, os branquelos sem ritmo, começaram a querer padronizar os seus instrumentos, né? Para, por exemplo, construir um piano aqui e poder exportar ele para um outro país, construir um saxofone aqui e poder exportar ele para um outro país. E aí criou-se um sistema padronizado de afinação chamado sistema temperado, aonde a gente adota basicamente 12 notas apenas, que seria a escala cromática que a gente conhece hoje em dia. Aí é importante dizer, essa padronização separa essas 12 notas em distâncias iguais. O problema é que algumas notas ao longo dessa padronização aí, elas naturalmente não têm a mesma distância entre umas e outras. Então, quando a gente padronizou com a mesma distância, elas ficaram um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, elas ficaram meio que assim. Mais ou menos.
Tipo o lance do dia, né? Que a gente fala que o dia tem 24 horas, mas não tem, né? É uma padronização, né? Tanto é que de tempo em tempo a gente tem que botar um dia a mais aí no calendário para poder consertar, né? Essa distância errada ali que a gente adotou como padrão, as 24 horas. Então, o lance da escala cromática temperada é a mesma coisa, tá? As notas não estão exatamente ali onde deveriam estar, elas estão próximas o suficiente. E isso aí acabou criando uma solução sensacional. Não tô falando mal desse sistema, bem legal que a gente tem essa padronização para poder se entender em qualquer lugar do mundo, pelo menos no Ocidente, né? Só que isso também cria um problema grande, inclusive. Certos intervalos vão ficar desafinados, não vão ficar legais. Ou seja, guitarra nenhuma afina, piano nenhum afina. Como diz o Jacob Collier, the piano it's a hoax. It's like that out of tune. It's like a hoax. Ele nunca está afinado. Alguns intervalos estarão, algumas notas em relação a outras estarão afinadas, mas outras notas em relação às outras vão estar completamente desafinadas. E é isso que acontece na nossa querida guitarra. Então vamos voltar, por exemplo, do Mi que eu dei ali cantando, e vocês vão reparar que a terceira nota do acorde ali, o Sol sustenido no caso, que eu cantei, ele está um pouquinho abaixo do Sol sustenido que eu consigo alcançar na guitarra. Pois é, e aí como é que fica o Sol sustenido dentro do acorde Mi quando eu toco na guitarra? Ele fica assim, ó. Feio, né? E olha, desculpa você que é guitarrista e se acostumou com esse som, mas pra mim isso daí tá completamente desafinado. Pra afinar mesmo, eu vou ter que baixar essa terceira corda. Repara aqui, ó, no intervalo de quarta, tocando a corda Ré e a corda Sol ao mesmo tempo, tá bem afinadinho, né, esse intervalo de quarta. Eu vou desafinar, vou baixar a terceira corda. Ó, tá nitidamente bem desafinado, né? Mas olha só o acorde Mi. Maravilhoso, afinação perfeita. Agora olha o acorde Sol. Horrível, né? Por quê? Porque esse Sol tá muito para baixo do que deveria. Então se eu quiser fazer o Sol, eu não posso fazer o Sol assim. Eu vou ter que fazer o Sol usando o desenho de Mi, né? Então eu pego esse cara aqui, mudo aqui a digitação e arrasto ele 3 casas, né? E pronto, ó. Isso é um Sol perfeitamente afinado, porque tá afinado para esse desenho de acorde, né? Então sim, você precisa afinar o teu instrumento de acordo com os desenhos de acordes que você vai usar. Assim, em maioria, né? Agora se eu fosse tocar outros desenhos de acorde, por exemplo, Sol e Dó. Olha que horrível. Sol, completamente desafinado. Olha o Dó. Horrível, né? Além de a corda Sol tá mais baixa, aí vai ser a corda Sol em relação ao acorde Dó, é a quinta, né? Então a quinta, que é um intervalo fundamental pro acorde, tá mais baixa do que deveria. E além disso, o acorde Dó, nesse desenho de criancinha que a gente gosta tanto, tem a terça na ponta, né? Que é desafinada por natureza por causa do sistema temperado. Então esse acorde Dó, ele ficou com 2 problemas, né? Ele ficou com a quinta muito baixa e com a terça muito alta. Tá vendo que zona? Ah, eu vou usar o acorde Dó para fazer minha música, então você vai ter que afinar o acorde Dó para fazer a música. Então o que vai fazer? Vai afinar o Sol bonitinho, beleza? A terça lá embaixo, ó. Horrível, a nota minha aqui tá afinada, mas como ela é a terça, para afinar dentro do acorde Dó, eu vou ter que baixar ela. Ó, tá vendo como ela ficou desafinada agora em relação à corda Si? Completamente desafinado, mas dentro do acorde Dó, olha só. Perfeito, né? Ah, e repare que eu não tô colocando o dedo 2 aqui no desenho junto, né? Que aí já ficou meio estranho. Por quê? Porque esse dedo 2 também é a terça e ela tá afinada ainda no sistema temperado. Aí esse Mi não vai bater com esse Mi, ó. Ficou meio desafinado, né? Então eu oculto essa nota aqui. Certo no final, tá
vendo? Então é cheio de malandragem. Para você poder tocar esses acordes com mais entonação, você precisa fazer essa zona toda aqui, tá? Não tem atalho. Se você corrige uma nota dentro do acorde, você tem que pensar que aquela nota vai causar um estrago se você for usar outros acordes, né? Por isso que você tem que tomar cuidado com a afinação e, no fundo, você precisa escolher as tuas guerras, né? Quando eu tô tocando, por exemplo, num contexto de banda, assim, e é um Mi maior durante a música, eu não toco esse Mi aqui desse jeito aqui que a gente aprendeu na escolinha de música, né? Eu não toco ele assim, porque eu sei que ele vai dar problema no contexto da parada toda. O que eu faço? Eu toco ele assim, ó. Suspenso, né? Sem a terça. De repente até coloco um outro intervalo, a nona. Tá vendo? E aí ele ressona muito mais forte do que isso aqui. Ruim pra caralho. Por que isso acontece? Bom, tem um negócio chamado série harmônica. Basicamente, dentro de uma nota, você tem harmônicos naturais dentro dessa nota. E dentro desses harmônicos naturais, você já tem ali dentro a construção de um acorde. Você tem tônica, você tem terça maior, você tem quinta justa, você tem sétima. Enfim, tem várias notas implícitas ali que formam um acorde natural. E são esses intervalos da série harmônica que ressonam bonito dentro de um acorde. E no sistema temperado a gente quebra a série harmônica, né? A terça, por exemplo, ela fica um pouquinho acima do que deveria. Isso acontece também com outros intervalos. Eu não vou entrar tão fundo nisso, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de duração e ninguém tem saco pra isso, né? Se você quiser entrar nesse rabbit hole aí, procura na internet depois. Você tem uma porcentagem definida ali pela série harmônica de quão mais baixo ou quão mais alto tem que estar alguns intervalos para você afinar tudo bonitinho. Mas isso é um rabbit hole longo pra caramba. Saiba que isso existe. Se você tiver mais interesse, procura aí, porque você já é grandinho. Tá, mas então quer dizer que eu não tenho como ficar afinado o tempo todo? Exatamente. Bem-vindo ao mundo do sistema temperado. Parabéns, ocidentais. Vocês conseguiram arrebentar com a música. Não, brincadeira. É lógico que tinha que se padronizar, porque senão, imagina, se a gente fosse colocar todas as notas bonitinho, do jeito que elas têm que ser, a gente ia ter que ter instrumentos gigantes, né? Pianos, assim, gigantescos para alcançar todas as notas. Guitarras com 1 milhão de trastes, assim, para alcançar todas as notas, né? Inclusive, falando nisso, tem um tipo de instrumento, um tipo de guitarra que tem os trastes todos diferentes. Os trastes são tudo torto. As pessoas que criaram essa tecnologia chamam isso daí de true temperament. Aqueles trastes, eles ficam tortos justamente para corrigir essas distâncias erradas. Tem até um vídeo bem legal do Paul Davis, que ele pega uma dessas guitarras e toca, e não só ele, como vários outros guitarristas, quando tocam, por exemplo, um Ré maior, que tem uma terça ali bem proeminente, né? Porque a nota mais aguda do acorde Ré na guitarra é a terça, justamente a nota que dá problema, né? Como a gente aprendeu agora há pouco, a terça é a lazarenta de todos os acordes, né? É sempre ela que fica desafinada. Então, eles tocam e eles dizem assim, tá estranho, porque o ouvido deles, o ouvido de todos nós guitarristas, se acostumou com aquela terça ali meio desafinada, um pouco mais acima do que deveria estar, por causa da padronização, por causa do jeito que foi construído o instrumento guitarra, né? Então, quando aí você toca o acorde e aí o traste corrige esse problema e deixa a tua guitarra mais afinada, o teu ouvido pensa, ih, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Oh, this sounds pretty weird. This is what D should sound like. A little bit out. It's a little out, yeah. Yeah. But I know that sound. Por mais que essa diferença seja para melhor, tem muita gente que meio que não gosta e prefere aquele som meio desafinadinho. Eu, particularmente, prefiro o som afinado. E, inclusive, isso é uma das habilidades que músicos de estúdio precisam ter. Eu trabalhei por, 2 décadas como músico de estúdio, e uma das habilidades que a gente tem que ter, e eu percebi que todos os grandes músicos de estúdio têm, às vezes eles nem sabem o porquê, eles não entendem essa coisa teórica de série harmônica e etc., mas eles sabem intuitivamente afinar o instrumento de ouvido, não confiar tanto no afinador. Isso é uma habilidade que todo grande músico de estúdio tem. Quando você junta instrumentos, então, você foi lá contratado para ir gravar, você é o guitarrista bam da tua cidade, você super toca, né? E aí te convidam para gravar um disco lá e os pianos já estão tudo gravados. Aí você chega lá, beleza, e aí só toca o acorde e tá desafinado em relação ao piano. Aí você, no alto do teu ego, diz assim, ih, mas o piano tá desafinado. Inclusive, piano é um negócio interessante, porque os grandes afinadores de piano, eles não usam um afinador para afinar um instrumento inteiro. Eles usam um afinador, um diapasão, só para pegar as notas centrais. E à medida que eles vão subindo nas teclas ou descendo, eles vão ajustando isso de ouvido.
No final das contas, isso faz com que o piano, à medida que você vai abrindo a harmonia, ele fique um pouquinho fora do sistema temperado. E aí, se você tá lá com a tua guitarra afinadinha pelo afinador, vai ter umas regiões do piano que você vai tocar junto com a guitarra que vai colidir. Por quê? Porque o piano, o afinador que afinou ele, se ele for um bom afinador, ele vai ter usado o ouvido dele. É uma mistura de sistema temperado com apenas entonação. Que, aliás, é o sistema que eu esqueci de falar pra vocês, né? Aquele lance de afinar de ouvido e tal, a gente chama de apenas entonação. Tá, voltando pra situação do estúdio, imagina, o guitarrista tá lá gravando, tentando gravar, né? E tá chocando com o piano. E agora? O que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, mas esse piano tá desafinado. Não. Você tem que resolver o problema. Então o que você faz? Você afina a tua guitarra em relação ao piano. Mas aí no afinador aqui tá fora, tá errado. Não. Dane-se o afinador. Não tá errado. O afinador que tá errado nesse momento. Você tem que confiar aqui, ó, e colar no piano. E você vai lá, afina a tua guitarrinha bonitinho pra gravar aquela parte e ficar bonitinho junto com o piano, tá? Complicação, né? Pois é, mas bem-vindo ao mundo da música, é meio complicado mesmo. Você tá pensando que é fácil ganhar R$100 de cachê? Ai, caralho. Moral da história. Instrumento temperado nenhum afina. Simplesmente aceita que é melhor. E eu vou deixar vocês aqui com uma sugestão, uma dica, né? Primeira dica. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e dá um like, né? Dá o joinha, porque se você tá aqui no YouTube, você já sabe como esse jogo funciona, né? Você sabe que pra você é só ir ali e não dói, não custa nada. E pra mim, isso faz uma diferença animal. Porque aí você sinaliza pro robozinho que de repente esse conteúdo pode ser interessante para outras pessoas. E é isso. Obrigado. Tá, a outra dica que eu quero deixar aqui, a outra sugestão é: confia menos no teu afinador. Essa dica é principalmente para os guitarristas, violonistas aí, ou para os produtores, né, que afinam voz ali no Melodyne, né? Confia menos no afinador, confia menos no software, acredita mais no teu ouvido, tá? E eu quero deixar claro que talvez, dependendo do nível do teu ouvido aí do outro lado, dependendo de que nível musical você tá, talvez você não tenha nem percebido a diferença, né, entre a terça mais baixa e a terça afinada, né, que eu dei ali mais cedo. Se você não percebeu a diferença, já usa isso daí como uma sugestão de que você precisa treinar mais a tua percepção auditiva, né? Tem que ter essa habilidade, essa malandragem quando você grava, principalmente, né? Porque num show ao vivo tá tudo alto pra caramba, tá uma zona, o pessoal erra mesmo, ninguém percebe, faz parte, tá? Mas em gravação é um negócio que você tem que tomar cuidado, tá? Esse tipo de detalhe não é tão detalhe, tá? É bem importante. E o que eu posso dizer é que, assim, infelizmente, depois que o ouvido de vocês começa a ficar mais esperto, esses problemas, uma vez que você começa a ouvir eles, você não consegue mais desouvir. Então você começa a escutar músicas que você gosta e percebe que tá tudo meio desafinado, sabe? Aquele violão que você gosta naquela música tá meio desafinadinho, aquela guitarra que você adora naquela outra música tá bem desafinadinha. Enfim, é um caminho sem volta, mas é uma evolução. É aquela história, né? Quanto mais você entende sobre a realidade, mais a realidade te perturba, né? É isso ou, né, aceitar a Matrix. Bom, gente, obrigado pra quem ficou aí até agora, parabéns, obrigado aí, aquela coisa toda, e até o próximo vídeo. Tchau!